Ó, rolou recentemente toda uma treta de um vídeo no TikTok de uma mãe que penalizou a filha dela por ter mentido ao dizer que não tinha um suco-capo na geladeira dela. E aí, a partir disso, essa mãe penalizou ela, puniu ela, comprando uma porrada de suco-capo e obrigando essa criança a tomá-los. A partir disso, o Luigi fez um vídeo que eu considerei muito interessante aqui, pelo menos os 3, 4 primeiros minutos que eu assisti. Não fui até o fim, justamente porque eu queria vê-lo aqui com vocês. Ah, Felipe, mas o que que isso tem a ver com cinema? Então, o desafio que eu quero propor aqui pra vocês é que eu quero começar a reagir a outras coisas que não são exatamente sobre cinema aqui nesse canal, e me desafiar, inclusive, a trazer assuntos sobre cinema aqui com vocês. Falar sobre outras coisas, porque eu quero falar sobre outras coisas com vocês, mas também trazer cinema para esses assuntos importantes da sociedade. Alguns nem tanto, mas esse aqui sim. Então vamos ouvir o Luigi o que ele tem a dizer sobre isso. Luigi, que também é pai, inclusive, e portanto esse assunto nos toca de maneira especial, digamos assim. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Tá a conversa desse vídeo aqui. Ter apanhado na infância não fez de você um adulto melhor. Ter apanhado da sua mãe, do seu pai, simplesmente não te tornou uma pessoa melhor. Isso é uma mentira. E é uma mentira que você conta a si mesmo. Ou seja, além da violência física, você passou por uma violência psicológica por acreditar que ter apanhado na sua infância contribuiu positivamente para a sua vida. O absurdo disso tudo, assim, pra além do que já é absurdo, a gente vê uma galera que realmente não vê alternativa, tá ligado? Eu acho que isso aqui é o que me deixa mais entristecido no final das contas, é a gente ver que existe uma galera que não vê alternativa que não a violência. Então, se você fala pra pessoa que a violência não é a maneira correta de se educar uma criança, de se lidar com uma criança, a pessoa imediatamente entra numa noia, entra numa pira, buga o sistema e fala assim: "Caralho, tá bom, e o que que eu faço então se eu não posso bater no meu filho?". Porra, não bater, tá ligado? Começa por aí, não bater. A concepção de que a educação está vinculada à imediata violência, tá ligado? Não é verdade. Eu sempre fui muito rígido em relação a essa história de palmadinha, de tapinha, que isso é para o bem da criança, que isso é para educar, que isso é é um recurso para a criança temer os pais. Veja, isso tem nome, é violência. A gente está falando de uma criança, a gente está falando de um ser humano frágil, indefeso, incapaz de se defender. Isso aqui que ele trouxe é muito importante para todo esse debate, porque para além da criança ser um ser humano, já começa por aí, frágil, indefeso, a infância é um grupo não só marginalizado da sociedade, como é um grupo invisibilizado dessa sociedade. Percebe? A infância é também uma minoria. E a gente já sabe que minorias não são exatamente sobre números, mas sobre grupos hegemônicos. De não fazer parte desses grupos hegemônicos. E justamente isso acontece porque a infância, porque a criança não tem voz nessa sociedade. E por que a criança não tem voz na sociedade? Porque ela demanda do outro para que se defenda. Ela demanda do outro para ser defendida. Porque ela, nas suas faculdades mentais em formação, não tem a capacidade ainda de articular essa defesa e se organizar. Em classe, inclusive. A criança não tem a condição, pelo menos a priori, a partir dessa concepção, de se organizar e, portanto, de se defender. Cabe, portanto, ao pai, à mãe e a essa sociedade defender essa infância. Só que para isso, a gente precisa pensar numa sociedade que parta desse pressuposto, que não invisibilize esse sujeito. E o que a gente tem, na verdade, são sujeitos que cada vez mais invisibilizam essa criança. E um sistema produtivo que agrava todas essas questões, que tornam essa família destruída, que fazem com que esse pai e essa mãe não tenham tempo para ficar com essa criança,
porque precisam enfrentar 12, 14 horas de jornada de trabalho, voltar para casa e lidar com essa criança que tem dever de casa, com essa criança que tem traumas, que tem questões, que volta da escola com histórias, quando não, sofrendo bullying. E essa criança ela vai encontrar afeto em que lugar? Ela vai encontrar afeto na escola. Só que aí na escola ela está sofrendo bullying, por exemplo. Aí na escola ela está sofrendo bullying. Em casa ela não consegue encontrar essa família estruturada porque o capitalismo não propicia essa estruturação. Não propicia essa estruturação. Aí o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar na tela. Ela vai encontrar no videogame. Ela vai encontrar nas séries, no cinema. Olha eu entrando no cinema, nas telas. Mas você entende qual é a parada? Aí vocês vão falar, mas aí você entrar no discurso de que o problema é o videogame. Não, o problema não é o videogame. Evidentemente que o problema não é o videogame. O problema não são necessariamente as telas, apesar das telas serem sim um problema. Porque a gente precisa discutir isso de maneira mais séria também. Tá ligado? Porque esses espaços acabam sendo espaços de escape dessa infância, justamente porque ela não encontra na sua realidade material um ambiente que acolha. E nesses espaços, que são também espaços, o espaço virtual é um cyberespaço. Tá ligado? Nesses espaços, ela encontra a possibilidade de ser boa. De ter alguém que a leva em consideração. Porque ela sabe jogar bem Free Fire, ela sabe jogar bem o outro jogo. E ela começa a agir de outras maneiras que ela não age na sua realidade material. Mas lá ela é boa. E há pessoas que se importam. Tá ligado? Então, um primeiro passo para isso tudo é a gente ter a concepção de que a criança é um sujeito na sociedade. Um sujeito invisibilizado que não pode se organizar, que não tem a condição de se organizar e que, portanto, precisa da nossa defesa. E o que a gente dá é violência. Crendo que a violência é o caminho para a defesa desse sujeito. Vocês estão ligados no que eu tô falando aqui? A gente crê que a defesa desse sujeito que é indefeso, que é invisibilizado, é a violência. E a gente violenta esse sujeito por quê? Porque eles são indefesos. Porque eles têm menos poder do que nós, menos força do que nós. E por isso acreditamos que nós podemos agir dessa maneira. Lidamos com o filho como propriedade. Outra característica muito provinda do sistema capitalista. Então não existe essa ideia de que uma palmadinha leve vai gerar um sentimento de reflexão nessa criança. Olha, após eu ter sido submetido aqui a uma violência, realmente eu chego à conclusão que eu não deveria ter feito isso. Essa semana viralizou, aliás, na Páscoa também viralizou um vídeo de um pai fazendo ali aquele escândalo com a filha, que não ia comprar ovo porque o ovo tá caro. Eu não tive coragem de dar play, eu apenas li os comentários. Cara, olha só, essa é uma parada, eu vou até entrar aqui dessa maneira, porque essa é uma parada que eu tenho muita dificuldade de falar de maneira muito mais aberta, assim, porque eu odeio o discurso de culpabilizar os pais. Eu odeio entrar nesse discurso. E eu não tô falando nem que o Luiz tá entrando nessa porque eu tô concordando com ele aqui, tá? Eu odeio esse discurso de culpabilização dos pais porque muitas vezes os pais não conseguem oferecer de fato o que é de melhor pra criança. E o que eu tô dizendo aqui, eu não tô dizendo nem da perspectiva material, ou seja, de dar coisas. Eu estou falando no sentido de oferecer o melhor que se concebe enquanto pedagogia, de fato. Oferecer menos telas, por exemplo. Então, assim, tem hora que é isso, o pai precisa trabalhar, a mãe precisa trabalhar, mas ela tem filho, tem filha. E o que ele faz para poder conseguir fazer? Ele vai botar o filho para assistir um filme, vai botar o filme para assistir um desenho. E aí, muitas vezes, não consegue-se seguir aquilo que a cartilha pede
da maneira correta de se fazer as coisas. Então, a gente precisa sempre levar em consideração que, apesar das regras, daquilo que de fato é melhor para a criança, para a infância, existe a realidade material que bate na porta desse pai e dessa mãe, que nem sempre vão conseguir fazer da melhor maneira possível. Então, não gosto de sempre culpabilizar esses sujeitos, porque esses sujeitos estão inseridos dentro de um contexto. Eu preciso dizer isso. Mas esse vídeo que o Luigi está falando aqui é uma coisa tristíssima. É uma coisa absurda. Tá ligado? Eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas foi na época da Páscoa, onde um pai simplesmente ligou a câmera, e isso aqui é muito relevante, porque isso demonstra muito essa fragmentação das narrativas que a gente vê hoje em dia, onde tudo precisa ser mostrado, onde cada notícia se sobrepõe sobre a notícia posterior, e onde você precisa estar permanentemente ativo. Você precisa mostrar o que você está fazendo. E isso equivale tanto para essa mãe que puniu a filha dando 50 milhões de suco-capo para ela beber, e aí, claro que isso aqui é uma força de expressão, é claro que ela não deu 50 milhões, como para esse pai que fez o que eu já vou falar. Ou seja, eles não querem educar esses filhos. Porque para além da violência que é fazer isso com esses filhos, que o Luigi está falando aqui, que de fato é essa ideia de que é preciso para educar e para defender, para proteger, violentar uma pessoa, isso é para o seu bem? Entende que o discurso é isso? É esse? Isso é para o seu bem. E você violenta uma pessoa, você bate numa pessoa, você vai me agradecer no futuro? Porra! Agradecer. Na verdade, você só cria sujeitos que só sabem lidar com os problemas a partir da violência. Sobretudo aqueles que ele considera serem menores, menos fortes do que ele. Porque é isso, você só violenta aqueles que são menores. Hegemonicamente, simbolicamente, inclusive. Grupos minoritários, por exemplo. Ou seja, nós temos sujeitos aqui que, para além disso tudo, para além de acreditar que a educação e a defesa e a proteção está na violência, não estão querendo só educar, que já seria errado por si só. Eles querem mostrar. Eles querem mostrar. Eles querem tornar essa humilhação dessa criança aberta, disponível a todos. Tá ligado? Fragmentada. E essa criança, ela tem amigos. Essa criança vai pra escola. E na escola o amiguinho vai ver esse vídeo. Na escola esse amigo vai ver esse vídeo. E aí o que vai ser? É a escola que vai ter que lidar com isso, tá ligado? Você entende que todo esse processo estrutural recai sobre pai, sobre mãe, sobre escola, sobre todas as esferas da sociedade que estão inseridas sob um contexto maior? Sobre uma estrutura produtiva de ideologia, inclusive, que recai sobre esses sujeitos? Aí essa escola vai precisar lidar com isso. Com essa criança que foi exposta na internet por uma suposta educação. Esse pai, o que ele fez? Na Páscoa, ele resolveu ir numa loja que vendia ovos de Páscoa, pegar a câmera do celular, começar a gravar com a filha dele e falar assim: filha, eu preciso falar uma coisa aqui com você. Esse vídeo é tristíssimo, me deu um ódio profundo lá nas minhas entranhas, tá ligado? Preciso contar uma história aqui pra você. Então, tá vendo esse ovo aqui? Custa R$80. E a menina toda feliz, toda risonha. R$80. Então, assim, Coelhinho da Páscoa não vai na nossa casa hoje, não. Nessa Páscoa, não. Ela, como assim? O Coelhinho da Páscoa não vai na minha casa, ele vai na casa de todo mundo, e etc, etc e tal. Então, na verdade, filho, o que acontece? E ele rindo, tá? Não é nem como ele estivesse falando sério, que já seria triste porque não precisa nem mostrar nada disso, tá? Não precisava fazer. Ponto. Muito menos mostrar. Então, a parada é que Coelhinho da Páscoa não existe. Todos os anos fui eu. Todos os anos fui eu. Coelhinho da Páscoa não existe.
Esse ovo aqui custa R$80. Você sabia que com R$80 a gente compra um pedaço de picanha? O cara tava mais preocupado com a picanha. Tava mais preocupado em mostrar na internet que qualquer outra coisa. Aí depois a criança começou a chorar muito forte. Assim, a criança tava chorando profundamente. E a criança fala assim... Assim, te joga pra baixo de uma maneira muito profunda. Te joga pra baixo de uma maneira muito profunda. O cara gravou pra mostrar no grupo dos amigos do WhatsApp. Foi exatamente isso que ele fez. Só que ele ainda postou no TikTok. Piorou ainda mais a parada. E aí eu mostrar no grupo de futebol, tá ligado? Aí pra piorar isso tudo, a criança chorando aos prantos. E aí a criança fala assim: o coelhinho da Páscoa não vai na minha casa. Eu tô chorando porque o coelhinho da Páscoa não vai na minha casa. Ou seja, essa criança ainda tá em negação. Porque o pai falou pra ela: o coelhinho da Páscoa não existe. E ela não quer acreditar que o coelhinho da Páscoa não existe. Ela não quer. Ela prefere acreditar que o coelhinho da Páscoa escolheu não ir na casa dela. E o pai, ainda rindo, fala assim: ó, melhor parar de chorar, porque no final do ano eu ainda vou te contar uma outra história. Querendo falar do Natal. Cara, na moral, é você lidar com sujeitos indefesos, sujeitos invisibilizados, melhor, invisibilizar esse sujeito, emudecer esses sujeitos. Porque se esses sujeitos já não têm articulação suficiente para organizar-se e defender-se, ele vê na sua figura de autoridade, aquele que tem para si a sua figura de autoridade, um sujeito que não o defende, que não protege a sua infância, e que acredita que é assim, através da violência, que ele protege. E que essa pessoa deveria agradecer ainda por essas ações. Agradecer pelo quê? Por criar traumas? Traumas de violência? Que é isso? Esse papo também de tipo, não pode, que não pode haver nenhum trauma na infância. Não é assim também, não. Frustrações são necessárias. É importante que a criança, que a infância passe por frustrações. É importante que isso aconteça. Só que essa frustração planejada, violenta, provinda das próprias figuras de autoridade, daqueles que deveriam proteger esse sujeito. Mas esse vídeo aqui em questão é uma dessas coisas que realmente tira qualquer pai e mãe do sério em relação à forma como criança vem sendo tratada. Então, esse vídeo que o Luiz tá falando do capo, inclusive, a mãe posta, e o do ovo de Páscoa também. A cara da criança, tipo assim, mostrando, tá ligado? Mostrando o rosto da criança. E mostrando o rosto da criança, essa criança que, mais uma vez, quando sair ali, vai pra escola. Tá ligado? a mãe, aí é uma história muito comum de criança. Criança tem muito isso, né? De ir na casa de um parente, ir na casa de um amigo e ver uma coisinha, outra na geladeira e ficar com vontade e falar, ai, queria tanto que tivesse isso na minha casa, porque elas são crianças. Elas não agem como pessoas adultas, elas não têm o discernimento de pessoas adultas. Essa coisa social de estar na casa do amigo, na casa do vizinho. Diga-se de passagem, eu vou pedir para que vocês sigam, que vocês se inscrevam também no canal da Pedagolítica. Vai lá. Para elas, eles ainda não tá trabalhado na cabeça. E aí ela ficou com vontade de tomar um suco e ela disse que na casa dela não tinha esse suco. O que a mãe fez? Comprou um tanto desse suco, fez ela tomar até ela passar mal. Não apenas isso, gravou, filmou e colocou na internet. Eu não dei play. A criança tava dando ânsia de vômito, tá ligado? Tomando suco. Desde quando, cara? Desde quando? E no vídeo, eu tô pegando umas aspas aqui desse site que eu peguei a notícia. Segunda, aspas, a mãe. Se é o sonho dela, eu tô realizando o sonho dela. Não é pra tá derramando. Ela só vai sair daqui quando tomar todos esses sucos. Eu sou uma ótima mãe e vou realizar todos os sonhos dela. É uma coisa... Não, por que sonho? É importante que se diga aqui. Por que vocês estão ouvindo a mãe falando sonho? Porque o sonho dessa criança era ser famosa. Vamos aqui.
É isso que vocês estão escutando. A mãe se defendeu dizendo que fez isso para o bem dessa criança, para que ela não minta mais, e é que ela expôs ela na internet porque o sonho dessa criança era ser famosa. Ou seja, ela tá fazendo o sonho dessa criança acontecer. Que beira o sadismo. Pra mim, esse é sadismo. Fazer isso com uma criança é sadismo. Inclusive, os comentários no vídeo mostram o tamanho do buraco. O pessoal invocando, lá, tô falando que ela tá certíssima, etc. Mas daí, ó, a minha mãe já fez isso comigo. Pois é, que os comentários desses vídeos são majoritariamente nessa direção, tá? De acreditar que a mãe tá certa. Tinha que fazer isso mesmo. Porque na minha época era isso, que na minha época minha mãe me batia, que na minha época meu pai me dava cintada, que na minha época o cara quebrou, o meu pai quebrou um pedaço de vassoura na minha cara, e isso, e hoje eu tô aqui. Hoje você tá aí como um sujeito traumatizado que acredita que solucionar os problemas se dá através da violência. Tem uma ideia muito difundida, que é a ideia de que apanhar na infância te fez um adulto melhor, principalmente entre homens. Então, eu apanhei do meu pai, sou muito grato ao meu pai, porque se não fosse essa surra, Principalmente entre homens, mas não só entre homens. eu não seria esse adulto que eu sou. Você é um adulto cheio de traumas. E o seu trauma por essa surra tá tão entranhado em você que você normalizou a violência. Pessoal, não existe um cenário onde uma criança apanhar gere bons frutos. Você não é um adulto melhor porque você apanhou. Se você acredita nisso, é hora de botar em pauta com alguma psicóloga, algum terapeuta esse trauma. Porque você não pode acreditar que uma criança de 5, 6, 7 anos levar a chinelada, levar a cintada, é uma coisa muito bonita. Eu apanhei do meu pai uma vez e eu não perdoo ele até hoje. Meu pai já faleceu, morreu faz 25 anos. Luiz, você perdoou o seu pai de ter apanhado? Não, não perdoo. Ele era um homem adulto, eu era uma criança. Eu tava num momento ali de birra, eu lembro que o meu irmão era jogador de futebol, morava em Curitiba e tava indo embora e eu queria ir com o meu irmão. E aí o meu pai tava lá com os amigos dele e eu fiquei, eu quero ir com o meu irmão. Ele perdeu a paciência e correu atrás de mim. E eu corri. Eu falei, cara, eu corri desesperado. Eu falei, meu pai não vai bater em mim. Aí eu peguei, cheguei no ponto, falei, não adianta eu correr do meu pai, eu moro com ele. E eu peguei e parei. Eu falei, não vai fazer nada. Cara, ele pegou e me bateu. Porque eu tava fazendo birra. Vocês realmente acham que eu... olha, não, porque olha, quando eu era criança, eu era muito birrento. Aí o meu pai me deu uma cintada. Eu agradeço ao meu pai porque isso me fez um homem melhor. Não! Em momento algum. Ele era um homem adulto, ele tinha que ser o adulto, ele tinha que pensar como adulto e agir como adulto. Vamos lá. Isso aqui que ele tá trazendo é importante, porque vale a gente também não individualizar culpas também. Não depende de contexto, em nenhuma circunstância depende de contexto. É importante que se diga o seguinte: pai e mãe têm exaustões. Privação de sono provocada pelo trabalho e pela paternidade e maternidade. Isso é muito importante. Então, por mais que esse pai e mãe sejam sujeitos adultos, suas faculdades mentais em determinado momento do dia, em razão de uma série de questões, inclusive o processo educativo, inclusive a infância, essa criança é birrenta, a criança é criança, e criança que é criança brinca, se diverte, cansa, chora, grita, esperneia, implica com o irmão, tudo isso. O pai e a mãe, por mais que sejam adultos racionais, pela privação do sono, pela privação de uma série de outras questões, pelo trabalho, ficam exaustos durante o dia e durante os dias. Isso faz com que essas faculdades mentais se rebaixem também em determinados momentos. E em alguns momentos você até pensa, caralho, tá ligado? Isso é muito importante que seja dito. É difícil. É difícil. Não é fácil. Sobretudo, esses sujeitos que cresceram e aprenderam que essa é a maneira correta de fazer. Porque essa nossa geração agora
é a geração que tá aprendendo que não é a maneira correta de ser feito. Porque a minha geração dos meus pais e das minhas mães era a geração de bater. Das mães dos pais dos meus pais, mais ainda. Nem se fala. Nem se fala. E a nossa geração tá tendo que aprender pela primeira vez que essa não é a maneira correta de fazer. Só que a gente aprendeu de outra maneira. Isso é uma coisa importante que a gente precisa dizer. Tá? Pai e mãe têm exaustão, porque criança e educar, ter filhos, não é fácil. Não é fácil. Essa racionalidade e essa maneira de se pensar como um adulto nem sempre funciona da maneira como nós imaginamos que poderia acontecer. Dito isso, quando nós chegamos nesse momento de rebaixamento mental por uma série de situações da vida cotidiana pelo qual passamos, e que nós pensamos de alguma maneira lá no fundo que a maneira para solucionar aquele problema que está na nossa frente é a violência, isso só demonstra, mesmo que nós saibamos que estamos errados, que mesmo naquele momento onde nós estamos cansados, exaustos, etc., nós achamos que a solução para a resolução desse problema é lidar com um sujeito fragilizado pela violência. Ou seja, mesmo nesse momento de faculdades mentais rebaixadas, nós só conseguimos lidar com violência com o mais fraco. Porque, meu amigo, você pode estar a pessoa mais cansada do mundo, mais exausta do mundo, mas se o Kleber Bambam tá na sua frente te enchendo o saco, você não vai dar porrada nele. Você não vai dar porrada nele. Por quê? Mais uma vez, a criança é um sujeito invisibilizado, é uma minoria na sociedade que não tem voz. E quando você bate nesse sujeito, não há quem defenda esse sujeito. Não há quem defenda esse sujeito. Aí vocês vão dizer, claro que há quem defenda. Tem o Estado, que tem leis para isso. Claro que sim. Essas leis precisam ser fiscalizadas e é difícil fazer isso se dentro de uma sociedade se vê de maneira normalizada essa violência. Entende? Então eu não admito isso. Eu nunca vou perdoar meu pai por isso. Por isso, agora ele morreu também, não adianta nada ele pedir desculpa. Mas o ponto é, essa ideia de geração Nutella, de geração raiz, que o que falta pra criançada hoje é chinelo. Vai ter gente sem noção dizendo que o Luigi não é psicólogo para falar sobre isso. Tá bom. Então vão lá assistir a Pedagolítica, que eu tenho certeza que ela vai falar isso tudo. E melhor ainda, até porventura corrigindo. Que falta pra criançada de hoje é cinta, porque as crianças são muito birrentas, e as pessoas gostam muito de olhar pra criança, sendo criança, e querer tratá-las como adulto. Então sempre que uma pessoa vê uma criança fazendo birra, por exemplo, em shopping, é engraçado isso, né? E trágico, porque a primeira resposta é a violência. Pra birra de criança. A primeira resposta é birra. Pra birra é a violência. Seja ela física, seja ela psicológica. Então é gritar, é ameaçar e finalmente bater. Então são 3 estágios de uma violência completa com um ser humano indefeso, com um ser humano em desenvolvimento. E eu sempre falo pro pessoal, faça esse exercício com pessoas adultas. Digamos que você está no seu trabalho. E aí o seu colega de trabalho, ele começa a fazer ali, não, sabe, meio que passar por cima da autoridade sua, ou passar por cima de você, querer te diminuir, e não vou fazer, mas não vou fazer, isso não é trabalho meu. Você pega e levanta da sua cadeira, tira a cinta da sua calça e dá cintada nesse adulto. Olha, isso aqui é pra você aprender, isso aqui é o que eu falei, tu vai bater no Kleber Bambam? Não vai. Você bate na criança por quê? Porque ele é uma minoria. Porque é um sujeito frágil. E tu se vê como uma figura de autoridade. Tá ligado?
pro seu bem. Você faz isso. Você consegue conceber esse cenário? Não, não consigo. Então por que você consegue imaginar isso para uma criança? Você levanta da cadeira, por exemplo, você está num ambiente e aí tem alguém gritando, falando alto, você levanta, vai lá e dá de dedo na cara dessa pessoa. Cala sua boca! Cala a boca! Você faz isso. E por que você acha ok fazer isso com uma criança? E aí, e isso é uma coisa que eu percebo muito da minha geração millennial, né? Porque agora chegou a nossa vez de ser pai, que é justamente essa ideia maldita de que ter apanhado na infância forjou um homem, forjou uma mulher, impôs limite. E eles realmente acham isso. É só ver esse meme do, esse aqui é a raiz, isso aqui é a Nutella, parte muito dessa geração. A geração é fraca. É uma geração fraca. É uma geração que não teve corretivo. É uma geração pautada na violência. Que a linguagem é a violência, que conhece tudo pela violência, que aprende pela violência. Uma geração punitivista. Não só com crianças, mas com adultos também. Só que, no geral, esses adultos que são punidos são adultos que também fazem parte de grupos minoritários. Não à toa você vai para a população carcerária, e a população carcerária é majoritariamente preta. Entende? Qual é a parada? Ou seja, sujeitos fragilizados da sociedade são costumeiramente os que são mais punidos. Por isso que a gente não deve nunca partir para a lógica punitivista. Para nada. Para nada. A gente está trazendo aqui para a esfera da infância porque a infância não encontra uma maneira de se organizar. Mas a gente vai para uma esfera como um todo e é exatamente isso que acontece. Não é possível que uma geração inteira, a minha, com recordes e recordes de crises depressivas, recordes e recordes de pessoas cada vez mais dependentes de remédio para curar todo tipo de trauma, todo tipo de ansiedade. Felipe Leão, digamos que meu filho xingue você, um adulto e mais velho, na minha frente. Eu posso dar um tapa e dar uma bronca pra ele respeitar os mais velhos e nunca mais fazer aquilo. Não, você não pode. Você não pode. Inclusive, por lei, você não pode. Ponto. Acabou. Se o seu amigo faz alguma coisa errada na tua frente, tu dá um tapa na cara dele? Tu não dá. Seu filho não é tua propriedade. Ponto. Você não pode. Acabou. Isso não significa que você não possa educá-lo frente a uma situação como essa. Conversar com ele. Puxar ele pro canto. Falar com força, com autoridade. Mas sem ameaça, sem violência. Mostrar o certo e o errado. Eles não entendam que essa crise que a gente está vivendo hoje começou lá atrás, há 30 anos, com essa palmadinha educativa, com esse dedo na cara, com esse tom elevado de voz, quando você era só uma criança. Vocês realmente acham que uma criança tem o discernimento de chegar numa casa, que nem essa garotinha aqui, de chegar numa casa e falar assim, aqui lá na minha, eu gosto tanto desse suco, queria que ela fala que, né, eu tava lendo a reportagem, porque eu não dou play nesses vídeos, que ela queria que tivesse suco na casa dela. Você realmente acha que essa criança tem esse discernimento de adulto? Social, essa coisa de sociabilidade, olha, aqui na casa de estranhos, na casa de parente, não pode fazer isso. É óbvio que não. E aí tá o vídeo aqui, eu jamais daria play, daí tá escrito assim na legenda, minha filha, eu vou botar um print aqui, estava me fazendo vergonha por causa de um suco. O blur é posterior, tá? Porque no vídeo aparece o rosto da garota. É sobre eu estou passando vergonha. Eu estou passando vergonha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu sou muito rígido nessas coisas. E postando na internet. Ambiente que a minha filha não é bem-vinda, eu também não sou bem-vindo, tá? Eu não convivo com pessoas que não gostam de crianças. Eu não tenho amizade com pessoas que não gostam de crianças.
Muito obrigado. Eu vou esperar ele terminar. Eu bloqueio literalmente todo mundo. Isso antes de eu ter filha. Que fala que não gosta de criança. Eu não confio em quem não gosta de criança. E eu tô falando muito sério aqui. Eu tô com vontade de chorar, tá? Tô com vontade de chorar. Isso aqui é... Porra, é isso, caralho. Tá ligado? Esse papo de eu não gosto de criança não viva em sociedade, então. Esse papo não existe. Não é tipo, eu não gosto de gato e cachorro. É criança, porra. Tá ligado? Crianças são sujeitos, são seres humanos, são grupos minoritários dessa sociedade. Substitua a criança por qualquer outro grupo minoritário e você entende o problema do que você tá falando. Não existe isso de não gosto de criança. Ah, mas criança é birrenta, criança brinca, criança grita. Não existe. Não existe. Ah, mas teve uma criança que cuspiu na minha cara. Porra. Quando a gente fala isso tudo, a gente não tá falando que crianças não precisam de educação, de limites. E o pai e a mãe tá aí pra isso, pra mostrar esses limites, do que é certo, do que é errado. É isso, às vezes tem que falar o óbvio. Não existe esse negócio de não gostar de criança. E aqui a gente não tá falando que você tem... Eu não tô falando que você tem que gostar de criança, que você tem que amar as crianças. Não, você não ama todas as pessoas do mundo. Você não ama todas as pessoas do mundo. Só que você não tá falando de algumas crianças. Você tá falando de quem não gosta de criança. Como um grupo específico. Você não tá falando que não gosta do Marcelo, da Manuela. Não, você tá falando que não gosta de criança. Isso não existe. Isso não existe. Isso me lembra muito... e aí, puxando pra questão do cinema, que eu já conversei algumas vezes com vocês sobre isso aqui no nosso canal, sobre cinema e crianças nas salas de cinema, né? E é claro que, assim, eu vou dar uns passos pra trás, na verdade, pra contar uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás, quando eu... E aí, sobre esse negócio de não conviver com gente que não gosta de criança, eu tava num momento aqui em casa que a gente tava num burnout absurdo, a gente tava com exaustão de trabalho absurda, e eu tava procurando um lugar tranquilo, um lugar silencioso, sem celular, mas que as crianças pudessem brincar, né? Ou seja, um lugar com grama, pra elas correrem e etc. E eu achei uma pousada muito legal, que uma prima minha tinha ido. E eu mandei mensagem pro lugar e falei, pô, eu queria um orçamento pra eu, minha esposa e minhas 2 crianças. E eu recebia uma mensagem logo em seguida. E, gente, assim, era uma pousada, não era uma pousada para adultos. E aí, assim, que acontecem coisas de adultos nesse lugar, entende? Não era isso. Era uma pousada. Ponto. E aí eu fui lá, pedi o orçamento e a pousada falou assim, então... vou te passar o orçamento, mas aqui na nossa pousada, X, que eu não lembro nem o nome, senão eu falava, a gente recomenda que não venha com crianças. A gente recomenda que não venha com crianças. Essa ideia de espaço child free. Vocês estão ligados que o nome disso é segregação? Vocês estão ligados disso? Estão ligados? É claro que a gente entende, e isso aqui é muito importante que a gente fale. Quando a gente tá falando de lugares específicos onde crianças não podem frequentar, por exemplo, ir a um filme, assistir Ninfomaníaco do Lars von Trier. Porra, é óbvio que esse espaço não é pra criança. E a gente tem discernimento suficiente pra entender que esse espaço não é pra criança, inclusive existe lei pra determinar que esse espaço não é pra criança. Perfeito? O que eu tô dizendo aqui? Só que agora, você vai pra essa ideia de espaço child free.
que não tem nada em absoluto que impeça que uma criança possa frequentar, tão somente criar uma ideia de mercadoria para que pessoas que não gostam de crianças possam frequentar espaços que não tenham crianças, isso é absurdo. Porque, mais uma vez, é só você substituir criança por qualquer outro grupo minoritário da sociedade. O nome disso é segregação. É invisibilização. É dizer que esse grupo que é invisibilizado não pode frequentar determinados espaços. E, por consequência, também seus pais. E, por consequência, também seus pais. Entende o que eu tô falando? E aí o cinema. Mais uma vez, é evidente que a gente não vai levar nossos filhos pra ver Ninfomaníaca. Mas se você aí... eu tô com muita vontade de assistir o filme do Minecraft. Em primeiro lugar, assim, o que tá acontecendo com a tua vida? Se por livre e espontânea vontade você tá com vontade de ver o filme do Minecraft, né, assim... Mas assim, todo mundo tem direito de ver o filme do Minecraft. Inclusive você. Jovem que vai gritar Chicken Jockey com seus 25, 30 anos de idade. Tá tudo bem. Todo mundo tem direito de ver Minecraft. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Agora, tu vai pra uma sessão de Minecraft que você sabe que é uma sessão que tem como público-alvo também essa infância e você vai reclamar de criança falando? Tu vai reclamar de criança gritando e se exaltando pelas coisas que estão acontecendo na tela? Você vai reclamar por causa disso? Não vai no cinema. Não vai. Ponto. Não vai. Eu não gosto de crianças, eu quero ir pra lugares child free. Não saia de casa. Não saia de casa. Você não sabe viver em sociedade. Se um determinado grupo da sociedade te incomoda, você não sabe viver nessa sociedade. Não saia de casa. Não saia de casa. Então, não seja o cara ranzinza que vai pra um filme que é infantil e vai reclamar que tem uma criança gritando. Não seja. Não seja o cara, inclusive, que tem pai e mãe que tem filhos nenéns. Mas esse pai e essa mãe querem ver filme, gente. Eles querem ir no cinema, eles querem se divertir. Eles querem ter seu entretenimento. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que pai e mãe querem ir se divertir? Que quando esse pai e essa mãe têm filhos, eles não querem que sua vida se transforme na profissão pai e mãe? Vocês sabiam disso? Que pai e mãe também gostam de ir no cinema? E que nem sempre esse pai e essa mãe tem com quem deixar os seus filhos? Só que criança chora? Vocês sabem disso? Bebês choram? Assim, é claro que a gente tem que priorizar pelo silêncio nas salas de cinema, isso é evidente. Isso é evidente. Só que você tem que entender contexto também. Você tem que entender contexto. Sinto muito. Luigi, mas... e aí o pessoal também tem uma dificuldade de interpretação de texto que me irrita, assim. Você fala assim, Luigi, mas eu não quero ter filho. Cara, isso tem nada a ver com não gostar de criança. Eu sou pai, acho a paternidade, falando da paternidade, a melhor coisa que já me aconteceu. Mas, cara, não quero ter filho, Luigi. Tudo bem, eu não sou desses militantes, não, que cada casal tem que casar, tem 10, 20, 30 filhos. Não sou dessa coisa. Acho que cada um sabe aonde o calo aperta. Tem gente que não quer ter filho, tem gente que não tem grana para ter filho, tem gente que não tem condições materiais para ter filho. Enfim, todas as... Tem gente que não quer, não, Luigi, eu quero viver minha vida, tocar sozinho, ou quero pegar grana, quero viajar, não quero gastar com filho. Todos os argumentos para mim são válidos, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Agora, a pessoa não gostar de criança, para mim, é um sinal de alerta. Então, assim, no meu convívio, não existe isso, né? Principalmente aqui no interior, isso é uma coisa... É né? isso, a gente... é diferente de você falar, eu não sei lidar com crianças,
eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe porque eu não sei como fazer isso, eu não me sinto preparado, eu não me vejo como pai e mãe, eu quero seguir minha vida profissional, eu quero. Tranquilo, de boa, não tem problema nenhum. Você não dizer que não gosta de criança não pressupõe que você tem que ser um pai, que você tem que ser uma mãe. Sempre que a gente se reúne mesmo, tem os homens, tem as mulheres, tem os idosos, né, os patriarcas, as matriarcas, tem as crianças. Então aqui é sempre, não tem essa coisa que é rolê só de homem. Isso aqui é um rolê de homem. Né? Então sempre tá sempre muito misturado, até porque todos os meus amigos são pais, então as crianças sempre fizeram parte das nossas coisas. Mas veja, essa coisa de não gostar de criança me parece que é um problema, inclusive, com quem tem filhos. Porque não existe mais um sinal de ódio maior. Olha só, sobre isso aqui que ele tá falando. Você aí. Você, tá? Olha só. Essa mensagem é pra você aí. O seu amigo, a sua amiga, acabou de ter filho. E eu sei que você aí, que tá me escutando, eu sei que você tá me escutando, que teve um amigo, uma amiga que acabou de ter filho, você exclui esse amigo e sua amiga nas atividades que você tá fazendo a partir de agora. Eu sei porque assim aconteceu comigo. Tá? Eu sei porque assim acontece com mães e pais, posteriormente. Sobretudo com mães. Sobretudo com mães. Então você aí, seu amigo e sua amiga teve um filho. Agora. E você tá indo pro bar e você não tá convidando o seu amigo e sua amiga. Ele não deixou de ser o seu amigo e sua amiga. Ah, mas ele agora tem outra atividade, ele não vai conseguir. Você perguntou? Ou você pressupôs que ele não queria ir? Pergunta. Porque esse pai e essa mãe que tiveram filhos, eles se sentem solitários. Eles se sentem solitários. Chama. Se eles não vão conseguir, eles vão dizer. Chama. Tá bom? Do que bater. Do que essa violência verbal. Porque qual é o ponto? É gerar um trauma? É gerar respeito? Não, porque meus filhos me respeitam através de um trauma? Através de um medo? Através de um pânico? Eu não quero que a minha filha, que tem agora, completou 9 anos, tenha medo de mim. Eu quero que ela me olhe como um herói. Ou como herói não, como né? Eu acho que pai e mãe não tem que ser super-herói, mas enfim. Eu quero que a minha filha olhe pra mim como o escudo dela. Como o pilar dela. Como o homem adulto que eu sou. Eu quero que ela olhe pra mim com admiração. Com ternura. E não com medo. Ai, se eu quebrar o meu brinquedo, eu vou apanhar. Ai, se eu derramar um suco na mesa, eu vou levar um xingamento. Tá tudo bem, acontece. É isso. Isso aqui pra mim é um tema muito, muito caro, tá? E fica aqui o meu clamor. O meu clamor, meu pedido. Pais, mães, não caiam nessa conversa. Vocês que são jovens, não caiam nessa armadilha da violência. Se vocês apanharam na infância, eu sinto muito. Sinto muitíssimo. Eu apanhei uma vez, sei o tanto que isso é doloroso, sei o tanto que isso mexe com a cabeça da gente. A minha filha nunca conheceu o chinelo, a cinta. E é uma garotinha educadíssima, uma garotinha feliz. E é isso que eu Criança, né, gente? Criança brinca. Criança grita e tá tudo bem. É pra isso. Criança faz isso. quero para ela. Não batam nos seus filhos. Não xinguem os seus filhos. Não diminuam os seus filhos. Quantos adultos aqui... Cara, eu tenho uma história com a Liv maravilhosas com isso. Eu tava arrumando ela pra ir pra escola. E assim, eu sou um zero à esquerda pra fazer penteados. E minha filha adora penteados. E eu, no máximo, sei fazer mal e porcamente um rabinho de cavalo. E aí eu peguei a Xuxinha pra tentar fazer. E ela escolheu a Xuxinha que ela queria fazer. Eu falei, pô, filha, o papai não consegue fazer com essa aqui.
vai ficar feio. E aí ela falou assim pra mim: "Não, papai, mas você disse pra mim que eu fica bonita de qualquer jeito, então pode fazer". Ah, porra, aí na hora eu desabo. Na hora a gente desaba. Gente, vocês sabem que eu sou chorão, meu olho começa a ficar cheio de lágrimas. Esse é o momento que a gente sabe, a gente tá acertando. A gente tá acertando. Tá ligado? É sobre isso, caralho. Aqui foram podados, dilacerados, estraçalhados, ainda na infância, pelos próprios pais, pelas Ela tem 4 anos, cara. próprias pessoas que deveriam protegê-los do mundo. Se você não consegue garantir segurança física para o seu filho, como é que você vai exigir isso do mundo? É isso. É isso. Perfeito. Maravilhoso. Luigi. O Luigi tem a capacidade de falar coisas rebuscadas de maneira muito simples. Incrível. Se inscrevam nesse canal. Nosso objetivo agora é tentar trazer algumas outras coisas para além do cinema, mas trazer o assunto cinema no meio de alguma maneira. E conseguimos nesse vídeo aqui. Não conseguimos? Tem outro vídeo que vocês gostariam que eu reagisse também? Manda no meu canal Discord, link na bio do meu Instagram. Curtiram o vídeo?